Senhor é bom e a bondade dele dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Apocalipse. Nós estamos concluindo esse livro do Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a primeira sessão. A grande história da salvação contada para nós, de um jeito assim, mais comportado, mais suave. Do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos uma segunda vez que essa mesma história é contada. E aí nós temos os 7 selos. Nós temos algumas catástrofes, temos algumas coisas assim que nos espantam. É a mesma história contada com novas cores. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. Uma terceira vez que essa história é contada. Enquanto que na segunda sessão nós temos os 7 selos, que é algo assim mais para ficar marcado. 7 trombeta diz de alardes, alarmes. Selos está se referindo a marcas, mesmo que sejam silenciosas. Selos. 7 trombetas é algo alarmante, é um estrondo. Aí nós temos a terceira sessão, mas é a mesma história. E eu vou provar isso quando nós chegarmos no capítulo 2 ainda, de uma forma mais contundente ainda. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós temos a quarta vez que é a mesma história de novo contada. E aí nós temos o dragão. Nós temos a besta 1 e a besta 2. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra. O dragão de 7 cabeças. É a quarta vez que a história da salvação é contada com outras cores. Temos também as 7 vozes ali. 7 vozes. Do capítulo 15 ao 16, nós temos as 7 taças cheias da ira de Deus. Mas nós aprendemos, é a mesma história. Que é a quinta vez que essa história é contada, as 7 taças. Do 17 ao 19, nós temos as 7 cenas do julgamento e o grande banquete. As 7 cenas do julgamento e o grande banquete e a destruição da Babilônia. É a sexta vez que a história é contada. E então nós chegamos onde nós estamos agora. Do capítulo 20 ao 22, nós temos o milênio. Aquele dragão que apareceu no capítulo 12, agora é destruído. Não agora, hoje, mas agora quando o Senhor morre e ressuscita por nós. O dragão é aprisionado. É a 7ª vez que essa história é contada. A 7ª vez que essa grande história da salvação, que às vezes começa no nascimento, às vezes começa na pré-existência. Porque Jesus não passou a existir quando ele nasceu. Amém, irmãos? Jesus não começou a existir quando ele nasceu. E para isso, você tem João capítulo 1 inteiro para falar sobre isso. Que ele já existia antes de visivelmente existir. Você tem o capítulo 1 de Colossenses, que vai falar da primazia de Jesus. Capítulo 1 de Colossenses. E você tem algumas outras vezes nas cartas na carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Mas o João e as suas epístolas é o que mais fala sobre a pré-existência de Jesus. Às vezes essa grande história começa no nascimento dele. Às vezes a profecia sobre o nascimento dele. Às vezes a história começa já na crucificação dele. Às vezes a história começa na exultação dele. No capítulo 4 nós temos o grande trono de Deus e alguém assentado sobre ele. No capítulo 5 nós temos o Cordeiro que se levanta, e isso acontece na ressurreição, na crucificação e ressurreição dele. Nós temos o Cordeiro ao lado do trono, pegando o livro da mão daquele que está sentado no trono. E no capítulo 6 os selos são desatados,
os selos são abertos. É a grande história nossa. Só que essa grande história fecha com chave de ouro. Enquanto do capítulo 4 até o capítulo 19, é praga, é sangue, é cheiro ruim, é enxofre, é destruição, é calamidade. No capítulo 21 nós estamos, é outra coisa. É outra coisa. É o novo céu e a nova terra. É o novo céu e a nova terra, queridos. Que é o que nós estamos vendo agora. Eu vi o novo céu e a nova terra. No capítulo 21, abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Você deveria vibrar com esse livro. Você deveria ficar em êxtase pela história que está escrita. Por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Tudo está preparado, só basta você andar nessa trilha aqui. É uma grande história, é uma bela história, e ninguém poderia escrever uma melhor história do que essa. No capítulo 21, só para você ver o texto, no verso 1 e 2, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Amém? Ele fala, eu vi o novo céu e a nova terra. E aí no verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o Cordeiro. E outra vez, no versículo 9, fala assim, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Olha para mim. Então veja, você precisa ter essa atenção. Eu vi o novo céu e a nova terra. Eu vi a santa cidade de Jerusalém. Aí ele fala, como noiva, como esposa. Ele volta a repetir isso daqui, no verso 9, mostrar-te-ei a noiva, vou mostrar-te a esposa do Cordeiro. Aí me levou a um monte alto, e me mostrou a cidade santa. Olha para cá, irmãos. Nós, o povo de Deus, às vezes é chamado de cidade, às vezes é chamado de noiva, às vezes é chamado de esposa. Santa Jerusalém é o povo de Deus. O interessante, já eu falei aqui uns 3 estudos para trás, que nós, se morrermos, se estivermos mortos, nós viremos essa cidade que desce do céu. Se estivermos vivos, nós iremos. Se estivermos mortos, nós viremos do céu para o novo céu e a nova terra. Isso é muito importante, igreja. Isso é muito importante. Porque a gente pensa que céu é um lugar para onde a gente vai, mas é um lugar de onde a gente vem. Se você morrer agora, então você vai. Se você não morrer agora, então você vem. Ou melhor, se você morrer agora, você vai para o céu. Se você não morrer agora, meu irmão, se você já morreu, vamos supor que isso aqui eu falasse assim, num tempo hipotético, você viria. Que esse parecer de confusão, o que quer dizer? Porque agora nós estamos vendo as características dessa cidade, dessa noiva, os atributos e características dessa cidade. Que essa aparente confusão quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer, irmãos, que você não precisa esperar isso acontecer
para você viver essa realidade. Quer dizer que essas primícias do reino de Deus é para ser vivida agora. Sejamos sinceros, se eu perguntasse quantos de vocês querem morrer agora e ir para o céu? Irmão, eu tenho certeza que a grande maioria falaria, agora não, agora não, agora não. E fique em paz, não é pecado não, pode ficar tranquilo. A grande maioria de nós fala assim, não, pera um pouquinho, agora não. Aqui, alguns querem casar, não querem? Alguns estão assim, agora que foram promovidos na empresa. Está entendendo? É aquela pessoa assim que está sofrendo muito que vai querer morrer agora. Então a grande maioria de nós não levantaríamos a mão. E se levantasse, muitos estariam mentindo. Sabe, com Deus você não tem que ter medo. Fala a verdade para o Senhor. Muitos de nós não gostaríamos de morrer agora. O Paulo disse isso, não disse? Paulo não falou isso uma vez? Ele disse. Ele falou isso uma vez. Ele falou, olha, morrer e estar com Cristo é muito, muito melhor. Definitivamente, definindo, né? Morrer e estar com Cristo é muito melhor. Mas por causa de vocês, o que ele disse? Eu julgo melhor estar na carne, estar aqui. Ele não falou isso? Ele falou assim, estar com Cristo é ainda muito melhor, mas por causa de vocês eu vou ficar um pouquinho mais aqui, eu vou dar um tempo por aqui mesmo, eu vou pregar mais o evangelho, eu vou ser um pouco mais perseguido. Irmãos, quando você vive o céu, o reino de Deus, irmãos, perseguição é nada, tribulação é nada. Eu pergunto para ti nessa noite, você estaria vivendo o reino de Deus, de verdade, irmãos? O Espírito de Cristo realmente habita em você, age através de você. Vamos lá, pense comigo. Jesus realmente reina através de você. Porque é possível nós termos as primícias dessas coisas aqui. Nós podemos viver aqui. Irmãos, e você não está tão errado assim quando você fala, pastor, não gostaria de morrer agora não. Olha para Jesus. Na crucificação dele, ele fez uma oração. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Tudo bem que eu estou pegando a palavra pelo contrário, porque ali no alvo, o que ele não queria era passar sentimentalmente pela cruz. Então ele falou assim, a minha vontade carnal não é ser cuspido, transpassado, esbofeteado, mas não faça como eu quero, como tu queres. Mas olha a vontade dele ali. Então não se sinta em pecado se você falar assim, eu gostaria de ficar um pouquinho mais aqui. Fique em paz, filhão, tá bom? Você vai dormir em paz? Vai ter crise aqui, você? Alguém aqui vai ter crise essa noite? Poxa vida, eu falei que eu não queria ir para o céu. Poxa, eu pensei que não queria ir para o céu. Oh, meu Deus do céu, me livra agora, Sem crise? Sem crise? Não vai procurar o psicólogo não? Sem crise? Fique em paz. Agora a grande questão, irmão, um exercício que nós temos que fazer, é se em nós está se manifestando, olha isso aqui, se em nós está se manifestando as primícias do reino de Deus. Vi novo céu e nova terra onde há justiça. Então o que eu e você temos que perguntar e responder para nós, e aí os religiosos não entenderão aqui, alguns religiosos não compreenderão, é se em nós está sendo manifesta as primícias do reino de Deus. Se o Senhor age através de você, se o Espírito Santo tem liberdade de falar através da sua boca, se você está corrigindo os erros, porque erros todos nós temos, você está corrigindo o erro,
Ô irmã, quando a sua mãe te corrige, entenda que é Deus te corrigindo. Quando o seu pai te corrige, quando o seu esposo ou esposa te corrige, entenda, às vezes é Deus te corrigindo. Será que você está manifestando sinais do reino de Deus? Você está sinalizando o reino de Deus? Por favor, leva isso a sério. Porque você acha que isso aqui é o que é encontro de religioso? Então vai ser budista. Isso aqui é coisa séria. Evangelho é coisa séria. Não é brincadeira. Não é um culto cerimonial. Você está sinalizando o reino de Deus, que já foi inaugurado, irmãos. Não vai ser inaugurado, já foi inaugurado. O reino de Deus veio nessa terra quando Jesus pisou aqui. João falou sobre isso. João falou assim: está próximo, está próximo. Quando Jesus começou a falar, ele disse: chegou o reino de Deus. Porque o rei chegou. Se o rei chegou, o reino também chegou. Se o reino chegou, cadê os seus súditos? Cadê os seus seguidores? Não é apenas tocar um contrabaixo, um violão. Não é apenas levantar a sua mão. Não é apenas fazer uma oração. Estamos sinalizando. Porque às vezes, irmão, nós criticamos as igrejas de campanhas, essas igrejas de correntes, essas igrejas místicas, mas nós mesmos não sinalizamos. Vamos lá, despertemos. Estamos sinalizando o reino de Deus, ou o nosso reino, ou a nossa vontade? É como a gente quer, ou é como Ele quer? Então essa aparente confusão, de que vem, vai, sobe, desce, eu vou, ele vem, é simplesmente para você dizer: isso aqui não tem que ser futurístico. A sua totalidade, a intensidade do texto é futurístico, mas as primícias pode estar agora aqui em nós. A sua vida, ela está organizada em torno do reino de Deus. A sua vida está organizada. Ah não, a minha vida é uma bagunça. Está vendo só? Vamos ser assim mais intimista. Mais intimista. O seu quarto está sendo administrado em torno do reino de Deus. A sua cozinha, a sua sala, o seu automóvel, a sua família está sendo organizada em torno do reino de Deus. O reino de Deus está ali, tem liberdade ali. Descubra o que é certo, descubra o que o reino fala para nós. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma mania. Assim que eu casei, a minha escrivaninha era uma bagunça. Aí a pastora ia lá e arrumava. Primeiro foi minha sogra. Aí minha sogra arrumava a minha bagunça, aí eu brigava com ela. Agora não senta mais nada aqui. Onde você colocou as minhas coisas? Até que eu cresci. E entendi que aquilo estava errado. Porque a gente é assim: não, o meu errado está certo. Ei, sai fora, meu. Sai fora. O meu errado é certo. Porque seu errado é certo. Não é o reino. Não é o jeito de Deus. A minha bagunça eu entendo. Ei, que conversa é inferno isso para mim. Isso é inferno. Isso é inferno. Isso não é céu. Cadê o sinal do reino de Deus? Cadê os sinais? Na sua amizade, com seus amigos e amigas, você sinaliza? Eu cheguei para um jovem ontem na nossa igreja e falei assim: meu irmão, você não precisa pregar para os seus amigos. Não tem nada mais chato do que pregar para amigo íntimo, eles não gostam disso. Mas sinaliza. Falei para ele: sinaliza. Tem que pregar para seus amigos. É igual esposa querendo pregar para esposo. Não se prega para esposo, se vive. Vive. A nossa vida fala mais alto. A nossa vida fala mais forte.
Um amigo que convive comigo, é amigo, não é convertido, então viva, sinaliza, porque uma hora dessa ele vai perguntar: caramba, cara, você realmente, hein? Eu faço isso, faço aquilo outro, eu deveria ser muito mais feliz, todavia, eu vejo você sempre feliz, sempre sorrindo, o que você tem? Aí você prega fogo, aí você fala: aqui eu tenho Jesus, eu tenho um rei que reina sobre mim, eu tenho um Senhor que é o Senhor da minha vida, eu tenho alguém que me governa. Aí você mete a boca, ué. Amém? Vocês não estão gostando do que eu estou falando? Não está gostando, não? Ei, vamos acordar. É que nós estamos equivocados. Vou falar uma coisa que eu falei onde Itaquá. É que nós estamos equivocados com relação à nossa fé. Escute isso aqui. Nós estamos equivocados com relação à nossa fé. Olha o que é fé para você e para muitos. Olha o que é fé para muitos. Você passa na rua, você vê lá assim um anúncio: vende-se esta casa. Aí você amou a casa, você adorou a casa, aí você corre para casa e começa a orar. Aí você vai para a Bíblia. Está me acompanhando ainda? Está me entendendo? Presta atenção, isso aqui vai ser meio complicado. Aí você corre para casa, ora por aquela casa, aí vai na Bíblia e começa: ô Senhor, confirma que aquela casa é minha, confirma que aquela casa é minha. Aí começa a ler a Escritura, e começa a ler a Escritura, aí você lê: é minha, agora estou com fé, a Bíblia disse, não sei o que. Esse é um tipo de fé que nunca funciona, que sempre dá errado. O que é fé bíblica? A fé bíblica é você estar aqui ou na sua casa lendo ou ouvindo a Escritura. Você ouve a palavra explode no teu peito, estoura em você, uma convicção brota, aí você começa a falar: vou ganhar uma casa. Como é que eu sei? Algo aqui em mim brotou, está explodindo em mim: eu vou comprar uma casa, eu vou investir e vou comprar uma casa. Isso é fé. Ao ouvir a palavra, aquela convicção explode em você. Não é você ver uma coisa, desejar com a sua cabeça, com o seu sentimento, e aí procurar aprovação na Escritura. É a Escritura explodir em você. Isso é fé, porque a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra de Cristo. Fé não é algo que sai de ti, fé é algo que sai de Deus para ti. Fé vem pela palavra que Deus diz. Não é você forçar a Escritura para dizer o que você quer que ela diga. Aí a pergunta é: você está vivendo isso agora? Isso é o novo céu e nova terra. É uma explosão das revelações de Deus. Está entendendo, irmãos? Isso é fé. Você está sinalizando o reino de Deus. Aquelas convicções que a palavra te traz, no seu caráter, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. A palavra está alcançando isso? Ou você ainda é teimosinha, minha irmã? É teimosinho? É birrento? É cascudo? É cascuda? Não nos enganemos, irmãos. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não vai chegar, já chegou. Tem sinais aí. Você está sinalizando que o reino chegou, então você não nasceu de novo. Você ainda é uma pessoa que achou legal o evangelho. Você gostou do esquema da igreja evangélica. Você gostou do esquema da igreja. Não nasceu de novo. Porque quando o evangelho brota em nós, nasce em nós, quando você nasce de novo, não dá para esconder essa luz. Não dá para esconder. Isso é reino de Deus, isso é começo de novo céu e nova terra. Não nos enganemos, irmãos.
a conclusão do Apocalipse é muito lindo, mas vamos abrir nossos olhos. Vamos abrir nossos olhos. E aí nós estamos vendo as características. Estamos vendo as características do novo céu e da nova terra, da noiva, da esposa, que sou eu, que é você. A gente estava vendo. Eu parei na 9ª característica. Falei que essa cidade é bonita por fora. Ela é bonita de se ver. E falamos muito sobre isso, eu vou me adiantar. Número 2, ela é bonita por dentro. Os fundamentos dela, a Bíblia fala que é de pedras preciosas, coisa linda. É por dentro, por fora e por dentro. É acessível a todos. Essa cidade é para todos. 4, mas não é para tudo. Essa cidade é para todos, mas não é para tudo. Nós aprendemos que essa cidade, ela está fundamentada na verdade. Ela está edificada na verdade, no fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, a doutrina é a da Bíblia. Não é coisa que você imagina. Não é coisa que os pregadores saem dizendo por aí. Bíblia tem que interpretar Bíblia. Se você leu a Bíblia, teve uma informação, e isso não bate com outro lugar, joga fora. O que você recebeu não é certo. Bíblia interpreta a Bíblia. Não é homens que interpretam Bíblia. A gente monta esquemas, monta método. A gente vai para hermenêutica. A gente vai para os métodos de interpretação. Mas quem interpreta a Bíblia é a Bíblia. Não sou eu, né? Você acorda. Acorda, meu irmão. Você está sinalizando essas características. Porque já começa hoje. Já começou há muito tempo. Não é para o futuro, irmãos. Até chegar lá, Deus vai nada. Tem sinal aí? Você pode não estar brilhando totalmente. Então, essa cidade, essa noiva, ela vive a verdade. Ela tem fundamento. Não é algo que alguém sai falando. Ainda mais hoje em dia, com tantas coisas estranhas acontecendo, irmãos. Tem movimentos demoníacos surgindo aí, igreja. Tem movimentos satânicos com roupagem de evangélicos surgindo aí. Tem movimentos terríveis aparecendo aí. Tem movimento aparecendo com caminhão de cesta básica. E aí você, olha que movimento bacana, eles ajudam os pobres. E cadê o evangelho? Cadê a sã doutrina? Cadê a escritura? Tem muita coisa estranha acontecendo. Nós precisamos sinalizar esse novo céu e nova terra. Aprendemos também que tem espaço para todos. Espaço para todos. Falamos do tamanho. Aquele tamanho é simbólico. 2.200 quilômetros de largura, de altura e de comprimento. É um cubo. A cidade é quadrangular. Posso quadradona mesmo assim? Quadrangular, um cubo? É. Mas é simbólico. Quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que é simétrico. Quer dizer que o que é aqui é ali. Não há acidentes. Não quer dizer que essa cidade é quadradona mesmo, porque ela tem 2.200 km de altura, de comprimento e de largura. É um cubo. Como se fosse daqui no Pernambuco. Mas não quer dizer isso. Quer dizer que ela é simétrica. Que os detalhes, que Deus pensou nos detalhes. É isso que quer dizer. Para de ver que ela é quadradona, que ela é um cubo, mas que ela é simétrica. Ela foi pensada, ela foi arquitetada. Deus está montando, Deus é que está juntando as pedrinhas. Amém? Nós aprendemos também que é lugar de absoluta integridade e pureza. Absoluta. Lá no futuro é de absoluta integridade e pureza no futuro. Mas já começa isso agora. Eu sei que eu não sou perfeito, irmãos. Eu sei. Eu luto contra a carne todo dia. Eu luto contra os meus desejos todo dia. Mas há a iniciativa, há o pontapé inicial. Eu não quero me contaminar. Eu não quero me sujar. Eu sinalizo o reino de Deus. Eu sou uma das luzes desse reino de Deus.
Então uma das características é essa, lugar de absoluta integridade, já vimos isso também. Vimos também, lugar de plena e total comunhão com Deus. Plena e total comunhão com Deus. E aí eu quero ler com vocês mais quatro características para hoje, para a gente fechar isso daqui. 4 características para hoje. Lugar de manifestação plena da glória de Deus. Já vimos, vamos começar aqui onde nós paramos. Lugar de manifestação plena da glória de Deus. Veja do capítulo 21, o verso 23 e 24. O verso 23 e 24 diz assim: 21, 23 e 24. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Não precisa, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem glória. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Olhe para cá. Lugar de manifestação plena. Os astros cósmicos não são mais necessários. O Cordeiro é a sua lâmpada. O que quer dizer isso? É através do Cordeiro que nós vemos Deus, gente. O Cordeiro, o Senhor Jesus, é a lâmpada. Fala que lá no céu não precisa de sol, nem de lua, mas a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sempre que aparece o Senhor Deus, aparece o Cordeiro. Irmãos, entenda isso daqui, meu irmão, minha irmã. O Cordeiro é a única forma de vermos, de percebermos o Senhor Deus. É o Cordeiro que dá visibilidade ao Deus Pai. Amém? Você lembra em João 14? João 14, Jesus estava conversando com os meninos, com os discípulos dele, falando da sua partida, dizendo que os enviou, dizendo que estaria com eles. Aí os meninos falam assim: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus quase que assim emocionado, ele diz: Filipe, há tanto tempo, Filipe, eu estou com vocês, há tanto tempo eu converso com vocês, e vocês ainda falam: mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Cordeiro é o meio através do que ou de quem você vê o Pai. Ele é a lâmpada, ele que mostra a intensidade do Pai. Ou seja, o novo céu e a nova terra é lugar da manifestação plena da glória de Deus. É o lugar de manifestação intensa. Outra característica, antes de falar da outra característica, você está manifestando o Cordeiro? Você está deixando claro que você é seguidor do Cordeiro? Quando você fala assim, eu sirvo a Deus, você não está dizendo nada, meu irmão. Está dizendo? Sabia quando você fala, eu sirvo Deus, você não está dizendo nada? Você não acha que outras religiões estão servindo Deus na cabeça deles? Estão ou não estão? Você acha, vai lá conversar com qualquer outro religioso, eu estou servindo Deus. Quando você diz, eu sirvo a Deus, você não está dizendo nada. Mas quando você diz, eu sirvo a Deus, através do Cordeiro, através de Jesus, aí você está falando outra coisa. E é isso que o mundo aí fora precisa. Aí fora está cheio de religiões novas, gente. Está cheio de portas evangélicas. Nós não temos mais um Deus para apresentar, irmãos. Nós temos salvação para anunciar. Você está manifestando a glória de Deus, está sinalizando a glória de Deus. Outra característica é o paraíso restaurado. Essa nova cidade,
essa cidade santa, essa noiva, é o paraíso restaurado de Gênesis. Você percebeu a crescente? Uma cidade, uma noiva, e aqui no capítulo 22, olha aí o capítulo 22, versículo 1, olha o 22. Então me mostrou o rio da água da vida, o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Um jardim. Nós temos uma cidade, uma noiva, um jardim. Nos remetendo ao quê? Ao Éden. Nos lançando de volta ao Éden. Olha para mim aqui. O que é o Gênesis? O começo. O que é o Apocalipse? O fim. Ele disse lá no capítulo 1 de Apocalipse: eu sou o princípio e o fim. Essa porção aqui está nos remetendo àquilo lá. Então o que é isso aqui? É o paraíso restaurado. É o que Deus sempre quis. É o que Deus sempre almejou. Lá no Gênesis, nós perdemos a vida. Aqui em Apocalipse, tem a árvore da vida para nós de novo. Lá em Gênesis nós perdemos a saúde, porque lá começou a entrar doença. Aqui não há mais doença. Lá em Gênesis, o homem perdeu a liberdade. O homem agora estava escravo do seu próprio ego. Aqui, o homem agora é diferente. Lá o homem perdeu a força, ele passou a morrer. Ele começou a enfraquecer. Aqui é força total. Lá o homem foi sentenciado à morte. Aqui a morte morreu. A morte morreu. Ou seja, o que é essa nova cidade? É o paraíso perdido, resgatado e restaurado. É aquilo que o Senhor planejou lá no começo. É aquilo que Ele planejou no começo. Olha lá, de novo lendo o texto. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí você fala assim: pastor, mas lá é lugar de enfermidade? Não, meu irmão, qual que é a lição aqui? A lição aqui, meu irmão, é que não há mais doenças. Lá é lugar de plena saúde, de pleno vigor, de plena saúde, meu irmão. Essa é a outra característica, né? É o paraíso restaurado. Outra característica é o lugar do trono de Deus. Versículo 3 e 4, é o lugar, essa cidade, essa noiva é o lugar do trono de Deus. Versículo 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Outra vez, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. É o lugar do trono de Deus, é o lugar da onde se governa tudo, é o lugar aonde saem as ordens. Lá no capítulo 14 diz assim: bem-aventurado aquele que desde já dormem no Senhor, porque descansarão das suas fadigas. Novo céu e nova terra, essa nova cidade, meu irmão, é lugar do trono de Deus, é lugar aonde o Senhor, Ele governa dali. Nós estaremos diante do governo na intensidade. O veremos face a face. 1 João capítulo 3 diz assim, que nós o veremos como Ele é. Como Ele é. Aqui, quando você vê essa frase, nós o veremos como Ele é, você pensa em imagem, mas não é imagem, é caráter. Nós nunca vimos algo tão santo como aquilo que nós vamos ver. Nós vamos conseguir tocar na santidade, vai ser palpável. Nós vamos experimentar a alegria não como nós experimentamos hoje. Nós o veremos face a face, nós o veremos como Ele é. Por enquanto não,
Por enquanto só sinalizamos, mas o veremos como Ele é. Você quer perder isso, meu irmão? Você vai perder isso, minha irmã. Você não vai acordar para o evangelho genuíno, minha irmã. Você vai deixar, meu irmão, as suas conclusões carnais dominar você, a sua língua que não cabe na boca dominar você, os seus pés ligeiros para derramar sangue separar você disso. Ah, meu irmão, algo muito lindo que as palavras não conseguem exprimirem. Aguarda por você e por mim. Aguarda por você e por mim. De onde sai o governo, as ordens, as decisões, da onde o Senhor governa o seu povo na intensidade. E última característica, é o lugar onde os remidos vão reinar. É o lugar onde os remidos vão reinar. Aí você fala assim, ué, deve ter alguma contradição aí. Ué, não falou seus servos o servirão, né? Não está escrito aí que os seus servos o servirão, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e o Senhor fala que é o lugar onde os remidos vão reinar. Olha o verso 5, irmãos, olha o verso 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala que nós reinaremos com Cristo. Pastor, então, não tem contradição? Não, não tem. Por que não tem? Porque no reino de Deus, servos reinam e reis servem. Vou repetir. No reino de Deus, reis servem e servos reinam. Vou repetir de novo para você. No reino de Deus, só no reino de Deus, reis servem e servos reinam. Não está na Bíblia isso? O maior servirá ao menor? Não está na Bíblia isso? Aqueles que forem humilhados serão exaltados? Não está na Bíblia isso? Aquele que morre vive? Não está na Bíblia isso? Isso são leis do reino. São leis do reino. O maior servirá ao menor. O último será o primeiro. O forte é o fraco e o fraco é o forte. Só que esse fraco aí, esse forte que é fraco, se você ouve carnalmente, não quero ser esse forte que é fraco, não. É que esse forte, ele reina, então ele serve. Esse servo é que é a palavra forte, que é a palavra fraco. Então no reino de Deus, irmãos, meu irmão, só no reino, só no evangelho isso é possível. Isso não é possível no budismo, no islamismo. Só é possível no reino de Deus, no evangelho, meu irmão. No evangelho, os reis servem. Tem problema? Não tem problema. E aí, para concluir, os reis servem. Abra sua Bíblia em Filipenses. O próprio Deus nos dá o exemplo. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 a seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Deus Filho, o Deus soberano, o Deus pré-existente. 6. Que, sendo em forma de Jesus Cristo, sendo o quê? Deus. Jesus Cristo sendo o quê? Mais forte. Sendo Deus.
Continua, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a, mas se esvaziou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Amém? Deus, ele se esvazia. Primeiro movimento aqui, tá bom? Deus se esvazia. Se esvazia. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, fez o quê? Humilhou. Segundo movimento. Primeiro, sendo Deus, se esvaziou, tomando a forma de servo, e semelhante a homem, a si mesmo se humilhou. Segundo movimento, sendo obediente até a morte de terceiro movimento. Vocês estão vendo? Deus servindo. Sendo Deus, se esvazia, servo, e achado em figura de homem, se humilha, segundo movimento. Se humilha mais ainda, morrendo morte de ladrão. Morte de cruz no antigo mundo era para ladrão, bandido. Amém? Ele nos deu exemplo. Amém, irmãos? No reino, essa cidade, essa santa cidade de Jerusalém, esse povo, essa noiva, é o lugar onde os remidos vão reinar. Você vai reinar. Nós serviremos, mas reinaremos. Quando se pensa em céu, as pessoas pensam um monte de baboseira. Como se pensa besteira a respeito do céu, irmãos? Como se pensa bobagens a respeito do céu? E às vezes você ri ainda dessas bobagens que falo. Às vezes pensa que o céu é um lugar de nós ficarmos cantando o tempo todo. Quanta bobagem. Pensa que no céu é um lugar de gente de vestimentas brancas. Irmãos, lá no capítulo 21, a partir do versículo 12, nós aprendemos que lá tem todas as cores. O céu é super colorido. Super colorido. No céu, irmãos, não haverá fadiga, mas haverá trabalho. Ah, pastor, está vendo como é que você é? Você foi contaminado. Trabalho já existe antes do homem cair, irmãos. Fadiga não. Fadiga veio por causa da queda do homem. Doença veio por causa da queda. Agora trabalho, irmãos, procura todo senhorzinho. Pega um senhorzinho, bem senhorzinho, fala para ele que ele não vai mais trabalhar. Ele fala, estou no inferno. É impressionante que você é jovem e não quer trabalhar, né? Mas quando completa 50 anos, se tirar o trabalho de algum velhinho, ele morre. Está entendendo? Esses dias estava vendo uma entrevista com um desses bilionários que tem aí. Na verdade foi aquele ex-presidente do Corinthians. O ex-presidente. Estava vendo uma entrevista com ele. E ele falava assim, olha, se me tirar o trabalho eu morro. Porque trabalho, meu irmão, você liga com sofrimento, com fadiga, mas trabalho já existe antes do pecado. Lá no jardim do Éden, antes da bagunça do Éden, o homem foi colocado para lavrar o jardim. E vem cá, se vocês tivessem a oportunidade de ter uma casa top, uma casa assim top, eu duvido que vocês não gostariam de ter um jardim na casa. Sabe para quê? Para não fazer nada, não é assim? O que é não fazer nada? Cuidar das minhas flores. Todos aqui gostariam. Pode ser que esse primeiro mês você viaja muito. Aí viaja para todo lugar do mundo, viajar. Aí depois quando você cansar, eu duvido que você não queira um jardim. Eu duvido que você não queira plantar uma rosa. Eu duvido que você não queira plantar uma alface. Esses dias o Derbão me mostrou uma plantação de alface dele. Todo feliz da vida. Olha o meu alface, pastor. Quem não quer, meu irmão? Então assim, trabalho não é coisa do pecado. Fadiga é coisa do pecado. O suor também, suor é coisa do pecado. Essa coisa de suar para ganhar o nosso pão, isso é coisa do pecado. Mas trabalho, irmãos, você não entendeu, enganaram você. Céu é lugar onde a gente vai reinar. Agora reinar não quer dizer ter uma coroa na cabeça e só mandar nos outros. Céu é lugar, meu irmão, de diversão. Céu é lugar de prazer.
É que você, quando pensa em prazer, o homem já pensa em sexo. A mulher já pensa numa cozinha bonita. Sei lá se é isso mesmo. Sei lá. Eu acho que é assim, não sei. Sabe? O homem pensa no sofá, com a televisão de 50, 70, 90. E a mulher, não sei, deixa a mulher para lá, que a mulher é confusa demais para falar. Falar de mulher a gente erra sempre, quando fala das mulheres a gente erra sempre. Então nós reinaremos, só que reinar, na nossa cabeça vem como comando. Não, nós seremos importantes, nós resolveremos coisas. Irmãos, presta atenção aqui, olha. A Bíblia fala, Paulo fala assim, ó, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Olha, se o apóstolo Paulo fosse escrever Apocalipse, a gente estava lascado. Irmão, ainda bem que não foi o Paulo que escreveu Apocalipse. Por quê, pastor? Isso que eu vou dizer agora aqui. Paulo falou assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu, e vi coisas que falar não dá. Amém. Não pegaram, né? Você não pegou aí, Mateus? Você falhou agora, hein, Mateus? Se fosse o Paulo escrever para nós Apocalipse, a gente estava lascado. O João, ele é meio assim. Tem umas irmãs de Itaquá que falam assim, que elas são meias Bob. Bob é aquele menino sonhador, né? Do desenho, sonha. O João é meio Bob. O João é meio sonhador. Já o Paulo não. O Paulo não gosta muito de sonho, não. Então, se o Paulo fosse escrever Apocalipse, ele ia falar assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi um monte de coisa. Amém. Não vou contar para ninguém, não. Mas o João conta para nós. Mas não é isso que eu ia dizer, não. Não é isso que eu ia dizer, não. Eu fui arrebatado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis, que dizer não é lícito. O Paulo falou isso aí. O que é o terceiro céu, irmão? Primeiro céu é o céu aqui das nuvens, dos passarinhos. Está entendendo? Primeiro céu. O segundo céu é o céu dos astros, das estrelas, dos planetas, das galáxias, dos sóis, dos inúmeros e bilhões de sóis. E depois vem o terceiro céu. Irmãos, meu irmão, eu tenho que ir para o céu, meu irmão. Porque eu não vou para a NASA mesmo. Alguém aqui quer ir para a NASA? Não dá mais para mim, né? Você tem que estudar bem estudado, pelo menos uns 25 anos vai para a NASA. Eu gostaria muito de pegar um foguete e ir para outro planeta, eu gostaria. Eu sei que eu não vou, primeiro porque eu não tenho dinheiro e nem vou ter dinheiro para isso. Eu não creio nisso. Você crê, creio, eu não creio. Eu gostaria muito, já que eu não posso pegar um foguete e ir para a NASA e ir para outro planeta, meu irmão, eu vou para o céu. E quando eu chegar no céu, meu irmão, depois de conhecer o que eu tenho que conhecer, meu irmão, ninguém me segura. Vou falar igual aquele desenho antigo do Máscara, alguém me segure! Eu não vou parar não, meu irmão. Eu vou botar meu pé no sol e zombar do sol, falar, e aí, sol? Aí você fala assim, mas sol não tem mais, pastor, desculpa aí, irmão. Tá bom, deixa eu ser poeta aqui. Amém, meu irmão? Eu vou voar para tudo que é lugar. Primeiro porque vai ser fácil, né, meu irmão? Vai ser um teletransporte. Puf, estou lá. Irmão, o que nos aguarda, querido, é muito lindo. É que a gente sempre pensa em sexo, drogas e rock and roll. É isso que a gente espera. A gente pensa em sexo, drogas e rock and roll. Então o céu tem que ser. Céu é outra coisa, meu irmão. É outra conversa. O que falaram, o que a religião falou para você, está tudo errado. Está tudo errado. Céu é coisa boa. É coisa de excelência. Por isso não entrarão lá os tímidos, os covardes, os adúlteros, as prostitutas. Não entrarão lá os homicidas, os ladrões. Não entrarão, porque céu é coisa boa. Coisa ruim não entra lá. Não está lá? Quanto aos covardes, quanto aos tímidos, quanto às prostitutas, aos assassinos, aos patricidas, às matricidas, não entrarão. Os feiticeiros, os macumbeiros não entrarão. Se você quer ir para o céu, se você quer fazer parte do céu, ande na luz do Cordeiro. Não é você que é pobrezinho, que sabe que não vai ter, no máximo um carro aí, 1.0. Vai para o céu, irmão. Vai para o céu, filho. Pastor, eu acho que eu vou no máximo ter um carro 1.0. Vai para o céu. No carro não tem 0.0. É o contrário. Amém, irmãos? Vi novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Primeira terra e o primeiro mar passaram, eis que tudo se fez novo. É isso, essas são as características. Mas sinaliza agora